querido irmão e irmã, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração, em todas as dimensões da sua vida. Meu nome é Washington, eu sou membro da comunidade católica Boanerges e nos colocamos aqui nesse momento para essa reflexão acerca dos sacramentais. A comunidade tem o seu carisma de recuperação e promoção humana nas áreas psíquicas e espirituais. E com o passar do tempo, no processo de maturação do carisma da comunidade Boanerges, a gente foi vendo a necessidade, do uso dos sacramentais a partir de orientações que nós fomos recebendo. No caso, eu como fundador responsável fui recebendo essas orientações a partir das literaturas, livros, o Exorcista Conta-nos, do padre Gabriel Amotti, exorcista do Vaticano, emérito, fundador da Associação Internacional de Exorcistas. A partir dos estudos e pesquisas do material que ele produziu, o padre Mateus Lacrua e o padre Antônio Forteia, então a gente foi buscando esse conhecimento. Levei esse conhecimento a Dom Geraldo, nosso arcebispo, no qual havia me pedido que eu buscasse estudar a questão que envolvesse a demonologia a partir dos padres da igreja, dos sacerdotes, da formação oficial da igreja. Tive a oportunidade de poder traduzir livros, buscar recursos. No início, quando eu iniciei há 20 e tantos anos atrás, não tínhamos uma literatura vasta, não tínhamos esse recurso de internet como temos hoje. Então, a partir dessa pesquisa, dessa partida com o Dom Geraldo, ele foi nos incentivando. Dom Geraldo Magela de Castro, em memória nosso arcebispo, que acolheu a comunidade e o carisma Boanerges. E Dom João Evangelista Martins Terra, arcebispo de Brasília, me deu uma grande colaboração. Como pesquisador estudioso da arqueologia, pude encontrar com ele em algumas, além do Brasil, mas também de uma forma particular de congresso que ele pegou no Brasil também sobre demonologia. Na Espanha, na Itália, na Europa, podemos ter vários partilhos com momentos assim, de orientação no qual ele foi nos dando, de uma forma particular, a minha pessoa. Então a gente foi vendo assim, toda essa pesquisa com a colaboração do Marcelo, também na época vice-presidente da CNBB, no qual pude partilhar, conversar muito, receber a orientação dele nesse aspecto, e também de outros bispos, de tantos sacerdotes que nos colaborou, de uma forma particular o Mosteiro de São Bento, no qual pude também acessar a pesquisa e ter conhecimento através da literatura, de uma vasta biblioteca do Mosteiro de São Bento. Tem uma ajustada aqui nessa câmera aqui. Então, a comunidade Boanerges foi levando à frente todo esse trabalho, todo esse apostolado com os sacramentais, todo esse apostolado, e fomos pesquisando, buscando, e Deus foi providenciando, e através das viagens, de lugares no qual eu pude participar, Deus foi providenciando ali todos os meios necessários para que nós pudéssemos chegarmos aonde nós chegamos. É lógico que todo esse trabalho deu uma continuidade na pessoa de Dom José Alberto Moura, que é o nosso arcebispo emérito de Montes Claros, e atualmente o nosso arcebispo é Dom Justino também, que acolheu o nosso trabalho e damos continuidade. Só estou aqui gravando esse vídeo, eu tenho a colaboração da minha arquidiocese, do clero da minha arquidiocese, de muitos sacerdotes dentro da minha arquidiocese, que também tem nos ajudado, nos assistido. Então eu quero agradecer, além dos nossos arcebispos, em minha memória, Dom Geraldo, Dom José Alberto Moura, emérito, Dom Justino e todos os demais sacerdotes da arquidiocese, diáconos, leigos, pessoas que nos ajudaram, sócios prefeitores, colaboradores, que nos deram todos os meios para que nós pudéssemos chegar. Também em memória, eu não posso esquecer do padre Sebastião Padre Arlindo e do padre Sebastião Raimundo de Castro, O padre Sebastião Raimundo de Castro, em memória, foi um dos grandes colaboradores que nos impulsionou, que me impulsionava, não, você tem que viajar, tem que, vai para os encontros no Vaticano, lá na Itália, os eventos que era promovido, sobre a evangelização e esse conhecimento. E o Padre Arlindo também inicialmente nos deu uma grande contribuição. Então aqui eu sou grato a todos os sacerdotes, aos bispos, aos leigos, aos benfeitores da comunidade, a todas as pessoas, que não dá para lembrar o nome de todas aqui, eu seria ingrato, eu queria falar o nome de todo mundo. Quero agradecer a todos, porque sem a colaboração, o apoio, a ajuda e a autoridade apostólica também, dos arcebispos, dos bispos, isso não seria possível.
ter acesso a essa formação. Queridos, preste bem atenção. Os sacramentais, eles santificam as diversas circunstâncias de nossas vidas. Assim fala o Catecismo da Igreja Católica. Então, nós vamos aqui fazer uma partilha. Eu vou disponibilizar aqui uma pesquisa que eu fui fazendo no decorrer desse tempo. Coloquei isso no slide. Nós vamos iniciar pela virtude oculta da cruz, aonde que a gente vai falar qual o pensamento dos santos da igreja sobre a cruz, porque a cruz, porque a comunidade Boanerges insiste tanto na cruz, principalmente nos tipos de cruz que nós produzimos, madeira de cedro. Aqui eu tenho aqui do meu lado aqui um crucifixo, no qual você pode ver. Mas por que esse crucifixo tem que ser de madeira de cedro? Por que tem que ter essas letras escritas? Por que a medalha de São Bento? E todas essas letras, de um lado e do outro. Por que isso, Washington? Porque na realidade existe todo um trabalho, toda uma pesquisa. Essas orações escritas, pirografadas, são sacramentais. Então nós vamos ver no decorrer dessa nossa formação, na segunda parte da formação, um pouco sobre esses crucifixos. E lógico, nós temos também outros modelos menores de cruz, como você pode estar vendo no slide do meu lado. Eu tenho aqui também o crucifixo, também para quem quer o crucifixo, padres que pede para poder fazer bênção, quem quer rezar com o crucifixo na mão. Esse aspecto, tem esse crucifixo que ele é usado nas cabeceiras de cama, em lugares apropriados. E tem essas cruzes também. Às vezes a pessoa não tem como adquirir um crucifixo, mas ela adquire uma cruz. E os benefícios dessas cruzes para serem entronizadas. As cruzes para serem entronizadas nas casas, nas empresas, como esse modelo, como aquele modelo grande do crucifixo que eu fui mostrando. E nós temos essa cruz aqui também, uma cruz de mão, que eu também uso, nós usamos para a primeira ser feita. Eu acho que por que ela tem torneadinha? Para você poder segurar, para você poder rezar com a cruz, enfiar no bolso. A cruz com o crucificado, além dele com o tempo deteriorar, também ele machuca a sua pele, você enfiar isso no bolso, nesse sentido. Mas isso vai a gosto de cada irmão e irmã. E também nós temos o terço, conforme eu já falei, são inúmeras as pessoas curadas com os sacramentais. A comunidade Boanerges, esse terço é feito de madeira, a madeira toda curtida dentro do óleo da oliveira. Depois eu vou fazer um vídeo só falando desse terço, dos testemunhos das graças que as pessoas têm alcançado, cruz de São Bento, a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, e tudo curtido no óleo de oliveira. Então, queridos, então nós temos testemunhos de pessoas curadas de problemas psiquiátricos sérios, problemas emocionais, de vários tipos de doenças, libertações de casas, de ambientes, de empresas. São muitas as graças. Eu pretendo, aos poucos, ir gravando vídeos dos testemunhos. Vários irmãos estão se prontificarem em dar testemunho. Nós vamos postar vários vídeos de testemunhos de irmãos sobre os sacramentais, a aplicação na vida deles. Aqui eu quero mostrar mais a questão de pesquisa teológica acerca dos sacramentais. Então nós vamos dar esse passo agora, que ele é muito importante. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do meu computador, para que a gente possa dar uma olhada nos slides, no qual eu fui organizando, pesquisando com o tempo. São informações muito profundas. Aqui eu estou com a tela, conforme vocês estão vendo. Vou aparecer aqui um pouco a minha imagem. Então nós temos a tela do computador, no qual eu quero fazer uma apresentação. Vou ler esse slide bem devagar. Depois vocês podem ir congelando o vídeo e lendo, relendo, tudo bem? O slide. Então vamos dar início. Virtude oculta da cruz. Nós temos aí um santo, um grande santo da igreja, São Luís Maria Grignon de Montfort. Veja o pensamento desse santo, muito conhecido, ele é mais conhecido por causa do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Eis aqui, em minha opinião, o maior segredo do rei, o maior mistério da sabedoria eterna, a cruz. Esse é o pensamento de São Luís acerca da cruz. Assim, pela sua morte na cruz, deixa eu ver se eu não pulei o slide que está certo. Assim, pela sua morte na cruz, o Deus encarnado tornou de tal maneira gloriosa as ignomínias da cruz. E de tal maneira rica foram sua nudez e pobreza. Agradáveis os tormentos, atraentes
os seus rigores, que ela foi divinizada, tornando-a adorável aos anjos e aos homens. Veja bem o pensamento de São Luís, como que o pensamento, como que o Espírito Santo trabalhou nesse homem, mostrando essa riqueza. O conhecimento do mistério da cruz é uma graça excelsa, é o dom de Deus que brota nos corações dos homens, que se abrem e desejam viver esta mística, através de súplicas e preces. Presta bem atenção, através de súplicas e preces. Os homens mais sábios do mundo, os ilustres da terra, são incapazes de entender esta linguagem misteriosa. E quando eu leio isso aqui, eu lembro lá da carta aos Coríntios. A linguagem da cruz é uma loucura para o mundo. São incapazes, então vou passar meu mouse aqui para que você possa ter uma noção. São incapazes de entender essa linguagem misteriosa. Estão demasiadamente apegados aos prazeres, excessivamente preocupados com suas comodidades, apreciam em demasia os bens deste mundo, têm muito medo dos prazeres e humilhações, enfim, são inimigos da cruz de Cristo. Esse é o pensamento de São Luís. Um outro grande santo que me chamou a atenção, Santo André de Creta. Bispo, em seus sermões, diz, quer dizer, eu falei santo aqui, mas na realidade é santo mesmo, Santo André de Creta. Bispo, em seus sermões, diz: junto com o crucificado, somos levados para o alto, para que, abandonando a terra com o pecado, obtenhamos os céus. A posse da cruz é tanta e de tão grande valor que quem a possui, possui um tesouro. Quem a possui, possui um tesouro. Aí, bem aí no mouse aí. Quem a possui, possui um tesouro. Ao que há de mais belo entre os bens, pelo conteúdo e pelo nome. A isto chamo com razão de tesouro, no qual, por quem e para quem se guarda toda a nossa salvação, que é restabelecida em seu primitivo estado. Se não houvesse a cruz, Cristo não seria crucificado. Queridos, é muito profundo o pensamento de Santo André de Creta. Isso foi em 650 depois de Cristo, em Damasco, na Síria. Veja a profundidade. Que você possa degustar desses slides, de cada pensamento aí dos grandes santos. Se não houvesse a cruz, a vida não seria pregada ao lenho com cravos. Se a vida não tivesse sido cravada, não brotariam do lado as fontes da imortalidade, o sangue e a água que lavam o mundo. Não seria rasgado o documento do pecado, não seríamos declarados livres, não provaríamos da árvore da vida, não se abriria o paraíso. Se não houvesse a cruz, a morte não teria sido vencida e o inferno não seria derrotado. Profundo o pensamento de Santo André de Creta. E, portanto, grande e preciosa a cruz. Grande, sim, porque por ela grandes bens se tornaram realidade, e tanto maiores quando, pelos milagres e sofrimentos de Cristo, mais excelente guilhões serão distribuídos. Preciosa também, porque a cruz é paixão e vitória de Deus. Paixão pela morte voluntária
nesta mesma paixão, e vitória, porque o diabo é ferido, e com ele a morte é vencida. E, ao serem arrebentadas as prisões dos enfermos, a cruz se tornou comum salvação de todo o mundo. Então, fechamos aqui o pensamento de Santo André de Creta. Vamos ver agora a eficácia do sinal da cruz. Então, tanto faz os pensamentos são o pensamento de São Luís, Grignon de Montfort, tudo bem? O pensamento de São Luís, o pensamento de André de Creta, são dois grandes pensadores deste mistério. O São Luís tem um livro, né, uma literatura dele, ele fala da sabedoria eterna, uma literatura riquíssima, muito rica mesmo, e que nós devemos degustar dessa literatura de São Luís. E, através do ofício das leituras, da liturgia das horas, você acha esse texto aí do André de Creta. Então, adentrando aqui, voltando aqui para o nosso slide, vamos ver. Eficácia do sinal da cruz. Então, vamos nos organizar. A glorificação de Cristo passa através do suplício da cruz. Cristo submeteu-se à humilde condição de escravo e o suplício infame transformou-se em glória perene. Assim, a cruz torna-se o símbolo e o compêndio da religião cristã. O sinal da cruz é o sinal dos cristãos, o sinal do Deus vivo. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Por este sinal sagrado, honramos a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e adoramos a sua obra criadora, redentora e glorificadora. Mostramos a nossa crença no dogma de Deus uno em essência e trino em pessoas. Então, queridos, você vai vendo a profundidade da Santa Cruz, do mistério envolvido na Santa Cruz, né? O sangue do Cordeiro derramado na cruz, a pedagogia de Deus. Deus, na sua pedagogia, Ele vai oferecer o seu Filho na cruz, derramando o seu precioso sangue por nós. Obra criadora, sua obra criadora, redentora, glorificadora. Então, por meio da cruz, mostramos a nossa crença no dogma de Deus, uno em essência e trino em pessoas. Então, por meio da cruz que você traz no seu peito, por sinal da cruz que você traz no seu corpo, por este sinal sagrado, honramos a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em sua obra criadora. Veja a profundidade, o pensamento, né, desses textos, né, do pensamento dos grandes santos da Igreja. Fazendo o sinal da cruz com fé e pronunciando estes três nomes sagrados, lógico, você sabe dos três nomes sagrados, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Pomos a nosso favor todos os atributos dessas três pessoas divinas. Você coloca a seu favor os atributos dessas três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo, tornando-nos participantes deles. Por este sinal sagrado, nos é dada a participação na onipotência criadora do Pai, na onisciência do Filho e na obra santificadora do Espírito Santo. Eu sempre falo, gente, a cruz, o mistério, você se persignar, trazer a cruz com você, é um mistério extraordinário. Os sacerdotes são revestidos de autoridades, de poderes, por meio das mãos deles. Eles nos comunicam essa graça particular. A bênção, a missa, por exemplo, ela inicia com o sinal da cruz, ela termina com o sinal da cruz. Nas oferendas ali do trigo, do vinho, a matéria do santo sacrifício, da hóstia, o padre pronuncia, né, a epíclise, que é a fórmula da consagração, traçando ali o sinal da cruz, e aí nós temos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade.
Então, se você prestar atenção, os sacramentos, eles são ministrados pelo sinal da cruz. No batismo, o padre pega o óleo dos catecúmenos. Lá no crisma, vem o bispo com o óleo do crisma. A unção que os padres, no sacramento da horta, o sinal da cruz que é traçada nas mãos deles. Se você for prestar atenção às bênçãos dos sacramentais, a unção dos enfermos, a bênção e a forma como você ministra. Então, você tem a bênção para ser ministrada, né? O padre que vai ali abençoar o óleo, abençoar a água. O bispo que vai ungir as mãos do sacerdote pela ordenação. A criança que recebe o sinal da cruz no batismo, a unção com óleo. A forma de abençoar, o processo da bênção dos sacramentais. Então, a cruz é tudo isso aí que nós estamos vendo. Tudo, tudo, tudo. E numa dimensão, ela tem todo um mistério. Retomando aqui ao slide, eu gostaria de retomar isso aqui, gostaria que vocês pudessem gravar isso aqui, botando bem o slide em cima, pronunciando esses 3 nomes sagrados, como vocês estão vendo aí com o mouse. Pomos, está grifado, pomos ao nosso favor os atributos dessas 3 pessoas divinas. Por isso que o nosso Pai São Bento ele conseguiu ter êxitos em grau elevado por meio da Santa Cruz, o abade Antão, que veio antes de São Bento, que é o pai dos monges. E assim você vai ver um monte de santos, como a própria Santa Teresa de Ávila. Basta eu ter uma cruz na mão e água benta, eu desafio, eu enfrento o inferno e todos os demônios no inferno. Então a graça é muito grande. Preste bem atenção e tome posse dessa graça. São Hipólito de Roma, descrevendo as práticas dos cristãos do século III, viu? Século III. Marcai com respeito as vossas cabeças com o sinal da cruz. Este sinal da paixão expõe-se ao diabo e protege contra o diabo. Se é feito com fé, não por ostentação, mas em virtude da convicção de que é um escudo protetor, é um sinal como outrora foi o Cordeiro verdadeiro. Ao fazer o sinal da cruz na fronte e sobre os olhos, rechachamos aquele que nos espreita para nos condenar. Veja a profundidade. João Paulo II, no Novo Milênio Ineunte, nos fala da cruz no seu mistério de amor e de dor. Para transmitir ao homem o rosto do Pai, Jesus teve não apenas de assumir o rosto do homem, mas de tornar inclusivamente o rosto do pecado. Aquele que não havia conhecido pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nos tornássemos nele a justiça de Deus. A cruz de Cristo é a fonte de todas as bênçãos, a causa de todas as graças. Também posso. Fonte de todas as bênçãos, a causa de todas as graças. Aqui nós temos aí um grande Papa da Igreja. Voltando aqui. São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Em seus sermões diz que é necessário que a nossa inteligência, por isso está aí a palavra em verde, seja iluminada pelo Espírito de verdade, para acolher com o coração puro e liberto a glória da cruz, que se irradia pelo céu e pela terra, e prescrute com o olhar interior o sentido das palavras do Senhor ao falar da iminência de sua paixão. Vamos prestar atenção nessas palavras. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. E em seguida, agora minha alma está perturbada. E que direi? Pai, salva-me desta hora, mas é precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu Filho. Olha o pensamento aí, olha a citação aí do Papa. E tendo vindo do céu a voz do Pai que dizia, já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Jesus continuou, dirigindo-se aos assistentes, não foi por minha causa que se fez ouvir esta voz, mas por vossa causa. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser
lançado fora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei tudo a mim. Um outro grande santo, Santo Atanásio, grande doutor da igreja. O sinal da cruz torna impotentes todos os artifícios da magia, ineficazes todos os encantos, e lança ao abandono todos os ídolos. Por ele é moderado, abatido e extinto o fogo da voluptuosidade mais brutal, e a alma curvada para a terra levanta-se para o céu. Outrora os demônios enganavam os homens, tornando diferentes formas, postados à beira das fontes e dos rios, dos bosques e nos rochedos. Surpreendiam por artificiosos enganos aos insensatos mortais. Mas depois da vinda do Verbo divino, basta o sinal da cruz para desmascará-los a todos. Em virtude deste sinal sagrado, foge os demônios, calam-se os oráculos e torna-se impotente todos os encantos e malefícios. Tome posse, irmão. É uma graça muito grande. Nós podemos ler esses grandes doutores da igreja, os grandes santos, nessa profunda catequese. Santo Agostinho, os cristãos que tinham que frequentar as assembleias do mundo, quando alguma coisa lhe fazia medo, armavam-se com o sinal da cruz. E falando aos catecúmenos, acrescenta: é com o credo e com o sinal da cruz que é necessário repelir o inimigo. Revestido-se dessas armas, o cristão, sem dificuldade, triunfará do espírito maligno. A cruz basta para desfazer todas as maquinações do espírito das trevas. Um outro grande homem, um grande santo, São Jerônimo, o santo aí que traduziu a Sagrada Escritura, a primeira Vulgata, escreve: o sinal da cruz é um escudo que nos põe a salvos das flechas inflamadas de Satanás e dos demônios. E continua: nunca sairás de casa sem que faça o sinal da cruz. Ele será para ti bordão, arma e torre inexpugnável. Nem homem, nem demônio ousará atacar-te se estiveres coberto de tal armadura. São Jerônimo, aí, o grande pensador aí, São Jerônimo. Então, queridos, concluímos aqui esse primeiro slide. Nós vamos programar agora a segunda gravação, no qual eu vou dar continuidade à catequese sobre os sacramentais. Aqui eu apresentei para vocês os pensamentos dos grandes santos, para que você possa tirar suas conclusões e tomar posse das palavras desses santos e se revestir do poder da cruz. No mais, Deus abençoe. Eu agradeço a sua atenção. Fique com Deus. Acompanhe agora a parte 2, que vai ser lançada em breve.